Olá, esse é o Pode Licitar. Nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Bárbara Gadelha. Eu sou Michele Vieira e hoje nós vamos falar sobre a equipe de planejamento da contratação. No bate-papo anterior, a gente falou um pouco sobre transição de lei, mudanças, e a gente falou rapidamente sobre equipe de planejamento, equipe de contratação, contamos um pouquinho da nossa história, mas o que a gente não contou é como que a gente começou a trabalhar juntas, né? Vizinhas, vocês já sabem, mas de fato trabalhamos juntas em um processo no órgão que a gente trabalhava juntas anteriormente, e foi assim que a gente se conheceu profissionalmente antes mesmo de nos tornarmos vizinhas. Na época eu era requisitante, para quem não sabe, assim, Michele é formada em Direito, mas eu sou bióloga de formação, né? Então, na época eu era chefe do laboratório e trabalhava, tinha algumas demandas do laboratório, a Michele ia fazer um contrato que envolvia algumas demandas de lá. E aí nós começamos então a trocar nessa época profissionalmente e a gente sentiu a necessidade de formar essa equipe multidisciplinar para que a gente pudesse, de fato, abranger todos os assuntos, né, relacionados àquela contratação. E foi assim que a gente começou então formando uma equipe multidisciplinar, né? Nosso primeiro momento, então, foi uma equipe de planejamento da contratação. Foi assim que a gente se conheceu. Ainda que eu seja requisitante também dentro da minha área onde de atuação, de fato, alguns tipos de objeto a gente precisa buscar a área técnica, né? Porque como a Bárbara falou, minha formação é em Direito, acaba que em alguns momentos, principalmente em áreas assistenciais ou engenharia ou tecnologia da informação, são objetos que não são objetos de simples entendimento. Específicos, Você né? precisa da área técnica. Então, de fato, eu senti a necessidade de chamar a área técnica, no caso, então, a Bárbara Gadelha, e nós trabalhamos em conjunto e foi uma experiência muito positiva, né? Porque eu entrei com toda a parte técnica no que tange a instrução processual, no que tange a condução da elaboração da ETP, mas ela trouxe a expertise do olhar da necessidade do órgão para aquela questão do objeto, que é talvez a grande dificuldade dos usuários de entender, que a gente busca entender a necessidade e não a solução, não é isso? Então, eu até brinquei, né, na nosso episódio anterior, que a gente antigamente, como requisitante que eu era, a gente só pegava um papel, escrevia o que a gente queria e o produto chegava na nossa sala. Né? Na época era papel, não tinha nem sistema, né? Depois pra você pedir pelo sistema. Mas era um formulário que você preenchia o que você queria. O máximo que a gente fazia era anualmente informar qual seria o consumo estimado, né, para o ano seguinte, com base no consumo médio mensal anterior. E aí a gente mandava lá aquela planilha de Excel e enfim, eu não precisava fazer nada, a gente não sabia nem o que era um termo de referência, nunca assinei nenhum tipo de documento como esse. Então o material só chegava. E aí começaram a ver essas mudanças, né, na legislação. Na época, então, eu estava chefe do laboratório e tive também que montar um processo que era do meu laboratório, que eu era realmente responsável. E aí tive que aprender muito sobre licitação, foi aí que eu comecei a estudar um pouco e acabei fazendo depois essa transição de carreira e hoje trabalho só com licitação, né? Infelizmente não mais no laboratório. Mas a minha transição de carreira veio muito por conta dessa necessidade mesmo de estudar como que fazia aquilo, porque acaba que às vezes aquilo cai no nosso colo também como requisitante, assim, olha, você tem que escrever um ATP. O que é um ATP? Não, lê a IN e tal. Eu nunca li uma lei, eu nunca li uma IN, sabe? O máximo que eu li era uma RDC específica do meu assunto. No caso de quem é da área da saúde, a gente tem um pensamento muito diferente de quem estuda de direito, né? Então, eu tive um pouco de dificuldade no início, e aí esse processo que a Michele que a gente está dando de exemplo, foi um processo em que eu entrei com toda a parte técnica, explicando qual era a necessidade para a gente conseguir atender o objeto de maneira integral. A gente trabalhava num estudo bem grande, que a gente precisava contemplar diversas áreas. Então eu fui fazendo esse mapeamento até com os outros usuários também, eu fiz essa interface, porque era mais de um usuário no processo, e também para não ter um monte de gente discutindo, a gente acabou concentrando em mim a parte técnica e com a Michele a parte administrativa do processo. E aí que a gente entendeu de fato o quão mais fácil é quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? A gente aprendeu na prática isso, porque acaba que muitas vezes o processo ficava, quando era um objeto muito específico, a cargo exclusivamente, às vezes, do requisitante, né? Alguns órgãos falam, não, processo que é específico da unidade, quem abre é o requisitante, mas ele não sabe fazer ETP, TR, nada disso, e aí a gente entra naquela loucura da capacitação para médicos, enfermeiros, chefes de cirurgia, enfim, que é muito complicado também.
E, por outro lado também, os outros objetos que são reposição automática, por exemplo, que todo ano a gente compra, o requisitante nem olha, né? Nem toma conhecimento do que está acontecendo. E muitas vezes a gente, é uma crítica, né, que eu já fiz algumas vezes, como requisitante, mesmo esses processos são reposição automática, às vezes eu posso ter um objeto novo no mercado que supriria aquele que eu compro há milhões de anos e eu não consigo implementar, porque o processo de reposição automática já foi aberto, então você vai ter que usar aquele produto que às vezes está obsoleto, não é mais o que o mercado oferece de melhor, porque é uma reposição automática que ninguém me perguntou antes de abrir o processo se eu queria continuar com aquela metodologia ou não. Então, a gente quer entrar hoje um pouco nesse assunto, né? Nessa necessidade de conversa entre a administração e o requisitante propriamente dito. É isso. Eu acho até que esse caso, que é um case, no meu ponto de vista, um case de sucesso, né? É um dos projetos em que eu mais tenho orgulho de olhar, porque, de fato, a gente encontrou efetivamente a necessidade do órgão, né? E é um objeto que vem sendo prestado com bastante excelência. E eu acredito que parte disso, não somente, obviamente, por a gente ter seguido ali esse escopo de uma equipe multidisciplinar, em que cada um tinha uma competência muito bem delimitada, né? Dentro da sua área de conforto, de atuação, eu acho que também tinha algo positivo, que era um objeto que não existia no órgão. Ah, é verdade. Assim, era um objeto que nunca tinha sido listado, então a gente podia criar o que a gente quisesse, né, na verdade. Ele, na verdade, era uma solução mesmo. Ele exigia que a gente fosse para dentro do mercado e encontrar qual era a melhor solução dentro da necessidade que a gente tinha. Então, não tinha como fazer o inverso como as pessoas fazem, não tinha como olhar pro hoje, pegar, né, o resultado e explicar, né? E fazer novamente. Então, assim, eu acho que parte do sucesso desse objeto é ele não ter existido. Sim. Mas a grande verdade é que isso não é uma regra. Em regra, quando você está diante de uma nova licitação, você está diante de um objeto que já existe, né? Sim. De uma necessidade que já é constante. E é aí que eu acho que é a grande confusão. Porque aí as pessoas não têm o trabalho, né, ou até o entendimento mesmo, de compreender que ainda que, vamos dar um exemplo que eu acho fantástico que aconteceu na rede federal, que é a própria questão de transporte de pessoas, né? Ah, sim, sim. Durante muito tempo, os órgãos tinham contratos, né, de prestação de serviços em que a gente tinha o carro, o motorista. Assim, cada órgão tinha o seu processo de aluguel, né? E por vezes você percebia que a demanda de um órgão para outro era muito diferente. Esses contratos, por exemplo, em que o serviço era de transporte, você tinha um carro à disposição do órgão, se eu utilizasse eu pagava, se eu não utilizasse eu pagava também. E às vezes ele ficava ali sem uso, né? Sem utilização. Ocioso, mas você estava pagando para ter aquele carro à sua disposição. E essa foi a solução durante anos, né? Até que a gente teve a solução centralizada, que é o TaxiGov hoje, né? Sim. Que está aí presente em vários estados do Brasil, e que é uma solução que foi exatamente quem pensou o processo, pensou saindo da caixinha. Não é, eu preciso transportar servidores, mas como eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer por meio desse serviço, né, continuado, eu posso fazer por chamada, eu posso fazer por meio de um aplicativo, que é o TaxiGov. Então, assim, eu acho que o TaxiGov é um grande exemplo desse olhar em que a administração pública efetivamente pega a sua necessidade e vê qual a solução que o mercado pode estar ofertando, né? A gente já tinha vários aplicativos acontecendo de maneira privada, por que não trazer isso para o público? Eu acho que essa é o grande feeling, né? E já entrando na questão do ETP de forma mais concreta, até porque essa é uma área em que a Bárbara é apaixonada, é a área de atuação de fato dela. Eu entendo muito sobre a área, mas meu enfoque, né, a minha linha de raciocínio, minha paixão é a gestão de contratos, e eu acabo passeando pela área de planejamento da contratação quando eu estou ali no momento de ser o requisitante, né? Mas vocês vão perceber que nessa troca a Bárbara vai ser sempre a pessoa que mais vai conduzir isso, porque ela é expert nesse assunto. Puxa a brasa para essa ela puxa a brasa para o planejamento e puxa aqui para a gestão de contratos. Mas assim, já entrando no tema e passando a bola para você novamente, eu tenho a sensação de que a dificuldade não é mais entender somente o que é o ETP, né? Para você perceber as ferramentas informatizadas que tem, né? Que praticamente já diz meio um roteiro que as pessoas vão escrever. Eu acho que a dificuldade ainda é as pessoas compreenderem esse processo como um grande projeto. Na verdade é um grande projeto e que ele tem que ter várias pessoas envolvidas, né? E aí vem uma crítica que eu faço com relação a 14.133. Eu sou defensora da lei, mas também a gente tem que segurar a onda quando a gente precisa criticar, né? Que é com relação à equipe de planejamento.
não existe a expressão equipe de planejamento da 14.133. E aí você fala, então não precisa mais ter equipe de planejamento, agora a equipe de planejamento virou equipe de apoio? Não, porque a função da equipe de apoio é uma e a função da equipe de planejamento é outra. E aí você pega aquilo que a gente falou, né, também. A IN 05, ela, de 2017, ela não está revogada, então ela ainda vale, né? E aonde a gente fala sobre equipe de planejamento é na IN 05. Então se a gente pega a 14.133 e o decreto 11.246 de 2022, nenhum dos dois fala o termo equipe de planejamento. Esse tema passou batido direto, já vai direto para a equipe de apoio. E eu entendo que equipe de apoio faz um serviço e a equipe de planejamento faz outro, né? A equipe de planejamento passa o plantão para a equipe de apoio, né? Como eu sou da área da saúde, eu passo o plantão. Então a equipe de planejamento, ela passa o plantão para a equipe de apoio. Então ela tem que ter feito um bom trabalho ali para ela poder passar esse plantão e a equipe de apoio conseguir conduzir de maneira correta a equipe de apoio, a gente, a contratação, assim como esses vão passar o plantão para os fiscais do contrato depois, né? Então, faltou incluir a equipe de planejamento nessa instrução normativa e na própria legislação. E o que eu acho curioso, assim, para a gente fazer um parênteses, saiu agora, recente, agora em 2023, um instrumento de padronização dos procedimentos de contratação da Advocacia Geral da União, inclusive está disponível no nosso site, no podelistar.com.br. É um PDF muito interessante e lá tem um capítulo que fala sobre equipe de planejamento. Então, a Advocacia Geral da União continua entendendo que a gente precisa fazer equipe de planejamento. Inclusive lá tem toda uma instrução de como publica, tem até uma minuta. Esse instrumento que eles fizeram é bastante interessante. Tem inclusive uma minuta de como fazer uma publicação. Você pode publicar no boletim de serviço, você pode fazer de outra forma conforme estiver preconizado no seu órgão. Mas tem inclusive uma minutinha ali explicando qual é a atribuição daquela equipe. Eles até sugerem que você coloque um prazo para finalização do ATP, que eu achei bastante curioso, porque às vezes o ATP a gente não sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Porque a gente depende do mercado, né? Depende de algumas outras respostas. Mas achei interessante a proposta, até para você poder ter um direcionamento mesmo, ter um controle de tempo, né? Muita gente pergunta, quanto tempo demora um processo licitatório? Então, para você poder ter esse acompanhamento. Então, enquanto o instrumento da AGU, que saiu em 2023, dedica um capítulo à equipe de planejamento, o decreto 11.246 e a lei 14.133 não falam essa expressão. E aí, então, a gente tem que voltar na instrução normativa 05, porque é quem abordou e quem disse, né, definiu o que é uma equipe de planejamento. E aí até trouxe, anotado, para não dizer que eu comi nenhuma palavra, está descrito no artigo 22 da IN 05. Então a equipe de planejamento é o conjunto de servidores que reúne as competências necessárias à completa execução das etapas de planejamento da contratação, o que inclui o conhecimento sobre o aspecto técnico e uso do objeto. Então é o requisitante, quem usa, que vai saber explicar, né, esses requisitos. Tem que entender de licitação, o requisitante entende de licitação, e tem que entender de contratos. E ele entende sobre gestão de contratos, então eu não tenho como fazer uma equipe de planejamento de uma pessoa. Ou para além de uma pessoa, às vezes a gente ficava constrangido, colocava mais gente, mas era todo mundo do laboratório, todo mundo requisitante. Ou era todo mundo da administração. A gente não tinha por hábito ter equipes multidisciplinares. Né? É algo que em mais de um órgão eu já vi causar estranheza quando a gente propõe assim, não, mas vocês têm que se falar, assim, não é um jogo de comigo não tá, né? Acaba que a gente às vezes brinca muito do comigo não tá. Não, isso aqui é TP, é o requisitante que faz, né? E não, o ETP, o requisitante tem uma parcela grande para elaborar, mas tem questões administrativas, porque o requisitante não sabe o que qual é o valor em que eu consigo fazer dispensa de licitação, ou eu tenho que fazer um pregão. Ele não sabe nem que existe, às vezes, essas duas possibilidades. E ele não sabe, e eu defendo que ele não precisa saber. Porque eu sou de uma área técnica que a gente estuda muito para ser especialista na área técnica. Então, assim, eu brincava, eu preciso saber identificar um anticorpo numa amostra. Eu não preciso saber se mudou de 47 mil para 50 mil reais o valor da dispensa. Eu não tenho que saber. Eu tenho que saber o que eu quero comprar. E como que vai ser a entrega, se o meu objeto tem alguma particularidade para entrega, se
eu tenho a possibilidade de fazer um SRP, então beleza, me explica o que é um SRP. Pô, me interessou fazer desse jeito, porque eu consigo uma entrega parcelada, então eu consigo ter uma flexibilidade de pedido, eu não preciso amarrar. Então, assim, a gente precisa estabelecer esses diálogos, né, entre a administração e os requisitantes. Esse efeito que você está falando, eu acho que cada ator dessa equipe multidisciplinar tem a sua competência, né? Então, assim, você ter a administração que tem esse conhecimento técnico de como instruir, conhece a legislação, né, de forma mais robusta. Eu concordo que a gente cruza, né, no meio do caminho com vários profissionais da saúde ou de áreas distintas à área do direito, né, que tem mais habilidade com a questão legal e que conhece, né, que tem total propriedade da legislação, como hoje você fez essa transição e você tem total conhecimento e propriedade de falar sobre isso. Mas a verdade é que, em regra, esse profissional que está na assistência, ou está na engenharia, ou está em qualquer área distante, né, da área processual, ele de fato tem que vir para o processo de planejamento da contratação com esse olhar técnico, né, com esse olhar contributivo do objeto, da necessidade do órgão, né? E aí, trazendo um pouquinho para a minha realidade, como eu atuo num órgão que tem diversas unidades, você percebe que dentro de um mesmo órgão você tem particularidades, né? E que você precisa, por vezes, estar dentro dessas unidades, conhecendo a necessidade de cada usuário, para que eu possa efetivamente consolidar todas as informações, né? E encaixar dentro da realidade da lei, dentro de um olhar também, né, que é do direito primário, né, porque você tem o interesse primário, que é, no meu caso, né, o interesse do assistente, do usuário, da ponta, mas tem um interesse secundário envolvido, que é o interesse que eu trago para o meu lado, enquanto administrador, enquanto gestor, em que ver recursos, em que ver toda a parte legal. Então, unir esse interesse primário com o interesse secundário só é possível, de fato, diante de uma equipe multidisciplinar, porque esses atores têm esses papéis bem delimitados. E que a gente discuta, né, dentro desse processo. Eu vou trazer a área técnica, eu vou trazer questões técnicas que eu preciso para fazer delimitar um objeto, e você vai trazer as soluções administrativas para aquilo. Se vai ser dispensa, dá para fazer uma INEX, não dá para fazer um contrato continuado de serviço, tem que ser aquisição. Então, a gente discutir isso, né? Não ser apenas, às vezes, troca de e-mail dependendo do objeto, mais do que uma troca de e-mail, às vezes é necessário que se façam realmente reuniões para discutir, dependendo da complexidade do objeto. As pessoas têm que estar abertas para entenderem qual é a sua parcela dentro dessa equipe de planejamento. Então, quem é o requisitante, entender que ele é a parte do aspecto técnico e uso do objeto, e a administração pegar para si a parte de licitação e de definição dos contratos, né? Se você permite assim, fazer um grande parênteses, assim, eu acho que pode ser uma dor de quem está nos assistindo, principalmente quem está, né, nesse encargo de ser gestor e fiscal de contratos. Geralmente quem é gestor e fiscal de contratos, ele está muito inserido na parte de planejamento da contratação, ou ao menos deveria, né? Porque eu sempre falo para a minha equipe, ou os locais que eu tenho a oportunidade de treinar outros servidores, que um novo TR, um novo estudo técnico preliminar, a nova fase de planejamento de uma contratação inicia no momento em que a gente assina um contrato. Quando eu assino um contrato, nasce a necessidade de eu começar a girar ali meu mapa de risco e entender aquilo que porventura pode não ter sido percebido na sua magnitude do que era necessário para o órgão. E aí você corrige para a próxima contratação, na verdade. Muitas vezes você consegue até corrigir aí dentro do próprio contrato, mas em regra, tem algumas questões que fugiriam do objeto, tirariam a natureza do objeto, que eu só consigo fazer, de fato, uma nova licitação. Então, eu acho que, para mim, como gestor de contratos, essa etapa de planejamento da contratação é fundamental, né? Porque parte do sucesso do que vai ser a gestão precede do como foi feito como esse estudo. Como definir o objeto, quais foram os requisitos que eu coloquei, né? Obrigações da contratante, obrigações da contratada, que era depois, durante a execução, eu não exigi algo que eu não tinha previsto lá atrás. Então é por isso que é preciso ouvir várias figuras, né? Desde o usuário, a parte administrativa, ao gestor do contrato, aquele que vai receber esse objeto e tem um olhar mais técnico do que ele precisa para que aquele objeto corra bem. E de fato é uma etapa muito trabalhosa, porque a gente já fala há algum tempo sobre a questão da teoria dos contratos incompletos, né? Então a gente já tem essa percepção hoje que não há como você vislumbrar todos os cenários que você pode vir a enfrentar. E se você trouxer esse assunto para a 14.133, que tem uma duração de contrato, por vezes, muito mais extensa,
a gente tem que trabalhar com o fato de que a gente não vai conseguir prever em 3, 4 meses de conversa, né, e de elaboração de um processo, tudo que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, quiçá 35 anos, a depender do objeto que a gente vai tratar. Então, acho que é importante, sim, inicialmente conscientizar as pessoas. Acho que se a gente pudesse deixar um recado hoje aqui, sim, seria que o que é importante entender quando você vai para um processo de GATP isso que você falou. não está buscando a solução. A solução, você vai chegar na solução. Você vai chegar na solução. Seu olhar primário está na necessidade, né? Então, ouvir. Eu acho que quem está nesse processo, a coisa mais importante é ouvir, entender a necessidade, olhar o que você tem, ver o que deu certo, ver o que deu errado e desenhar esse projeto, né, dentro do que você identificar que é a solução mais adequada e mais viável do que está disponível no mercado. Dentro disso que você falou de ver o que deu certo e o que deu errado, eu às vezes passo também nos treinamentos que eu faço, a gente parar de reclamar no corredor, né? Aí cheguei num ponto que é delicado, mas que acho que todo mundo já enfrentou isso, é você parar de reclamar no corredor ou com teu colega de sala, com quem tá ali, pô, isso não dá certo, esse serviço tá ruim, esse objeto não tá atendendo a minha necessidade. Sim, mas então chega junto no planejamento próximo, porque é isso que você falou, às vezes a gente não consegue corrigir dentro daquele contrato, porque já tinha um erro no planejamento lá de trás que eu não vou conseguir corrigir, né? Eu não tenho um instrumento para cobrar ou para conseguir alterar. Mas assim, sai da reclamação do corredor e vai de fato, se não for você o responsável dentro dessa equipe de planejamento, mas então faça chegar a quem responde dessa equipe, dentro da equipe de planejamento, essa sua demanda, para que ela seja considerada no próximo planejamento. E aí acho que para o gestor do contrato na próxima vigência vai ficar mais fácil, né? Porque um dos problemas eu já atendi diante de uma dificuldade anterior que eu tive, num contrato que, não que ele tenha sido ruim, às vezes é um contrato que funcionou, a gente prorrogou e tal, mas que podia ser melhor, que a gente dava aquelas reclamadinhas do corredor, que a gente traduza isso para o planejamento, né? Acho que é isso, acho que é uma construção. Isso. Não é fácil, mas o caminho tem sido um pouco mais facilitado por meio das propostas que você mesmo disse aqui, desses documentos, dessas regulamentações, do próprio sistema né, eletrônico e capacitação. Acho que o caminho é isso. Só pra gente finalizar, essa questão da equipe de planejamento tem um último aspecto que eu acho bastante sensível, que é o fato de ter que ser servidor, né? Pra gente que trabalha em órgãos públicos, até mesmo órgãos públicos grandes, a gente vive essa dificuldade com relação a servidores, né? Porque a gente, infelizmente, ao longo dos anos, os concursos não foram suprindo o fluxo de funcionários que saíram, que se aposentaram. A gente hoje vive uma realidade com muitos terceirizados, muitos colaboradores que, por vezes, são maravilhosos, mas que não podem ter essa responsabilidade dentro do processo. A gente, às vezes, consegue um contrato temporário, consegue alguém que pode assinar como servidor, mas ainda assim a gente tem um número escasso de pessoas que podem assinar. E essa equipe de planejamento, ela além de ser portariada e por isso tem que ser servidor, ela tem que ter acesso à plataforma do Compras, que aí é um outro assunto que a gente vai abordar aí no futuro próximo, mas ela tem que assinar no Compras, ela tem que fazer o ATP no Compras, então eu preciso pedir senha de Compras, e aí também só servidor pode ter, e é um servidor que vai assinar no Compras uma vez no ano, né? Esse requisitante, às vezes ele só tem um processo que ele faz no ano. Enquanto tem alguns que giram vários processos, como é o seu caso, quando você é requisitante, você tem vários, né? Processos que você roda ao longo do ano. Mas tem muitos requisitantes que só tem um, então eu preciso abrir senha de compras para esse cara, capacitar ele a utilizar a plataforma. Então é um outro desafio que a gente tem. Então acho que o recado que a gente, assim, acho que a gente tem 3 principais recados hoje aqui para a gente poder fechar. O primeiro é, de novo, a necessidade de capacitação desses servidores, que por vezes não têm conhecimento administrativo desejável, né, para conduzir. Fazer essas equipes multidisciplinares em que a gente consiga enriquecer a discussão e melhorar esses objetos a serem contratados e adquiridos. E essa deficiência que teve da 14133 com relação à equipe de planejamento, né? Porque ela não aborda essa expressão em momento algum da lei, nem mesmo no decreto 11246. Então a gente carece de instrução para a nova lei com relação à atuação dessa equipe de planejamento. A gente ainda está agarrado na IN 05 de 17 porque a 14133 não trouxe essa atualização, né? É isso. Acho que
que é isso, né? Acho que é isso. A gente se encontra então no próximo. É isso. Até breve.